Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 17 de novembro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Não temos grandes novidades, tampouco grandes informações que nos levem a enxergar resultados diferentes do que estamos tendo, panoramas que sejam outros para a realidade do preço do leite. Infelizmente, nós estamos, em comparação com o mesmo período do ano passado, experimentando 7, agora para quase 8 meses de quedas consecutivas, se concretizar a tendência de que o leite de novembro também haverá redução de preço a ser pago dentro do mês de dezembro. Muitas movimentações foram feitas nos últimos meses, nas últimas semanas, inclusive aqui tivemos recebendo um líder do setor, líder cooperativista, dizendo da importância dos produtores fazerem manifestos, inclusive aconteceram já em algumas micro-regiões leiteiras, bem como especificamente no estado do Paraná foi aprovado há alguns dias a lei que proibiu a reidratação de leite e seus derivados, leite este importado dentro do território paranaense, e que nutre-se de alguma forma a expectativa de que estas manifestações, estas influências legais possam de alguma forma imediatamente alterarem a realidade e fazer com que os preços melhorem. Um grande ponto precisa ser colocado à mesa para que a gente possa refletir. E como o leite tem a característica de ser uma atividade de ciclos longos, as bezerras que hoje nascem serão vacas por diversos anos na minha propriedade, bem como a história do leite se escreve de geração por geração, propriedades muitas vezes centenárias na produção, e que acompanham ao longo do tempo muitos episódios de momentos de baixa de preço, outros momentos de alta. E talvez não seja útil agora a gente se repetir nisso, sobretudo porque é doloroso falar de eficiência de produção, falar de gestão de custos, justamente no momento onde um dos principais fatores que impactam a lucratividade está desfavorável, que é um momento onde, não só em reais como em dólares, o leite se encontra num patamar abaixo do histórico e também, por que não assim dizer, é um preço não tão justo, não aquele que nós gostaríamos de estar recebendo. Mas o fato é que, quando nós temos a nossa atividade com custos conhecidos, com taxa de endividamento controlada, nós conseguimos ver com um pouco mais de tranquilidade aonde está a luz no fim do túnel. E acredite, ela está lá. Mais hora ou menos hora o mercado vai se inverter e nós teremos sim condição de poder recuperar um pouco daquilo que se perde do ponto de vista de preço
e poder aproveitar temporada. E se Deus quiser, essa próxima temporada de altas de preço que seja duradoura, tal qual está sendo este momento de baixa. Que a gente experimente depois, como eu disse, de 8 meses de queda, por que não assim dizer, 8 a 10 meses de preço subindo. Só que, obviamente, são grandezas de mercado. A oferta e a procura são soberanas desde a Idade Média. Estamos falando de alguns bons séculos, já milênios, onde as trocas que se tornaram comércio, felizmente ou infelizmente, funcionam nesse dinamismo. Existem nas situações do mercado brasileiro, nas diferentes esferas de competência, nas diferentes segmentações dele, seja a produção, a logística, a indústria, o varejo, pontos a serem evoluídos, pontos a serem melhorados, mas que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos estar atentos, precisamos buscar, ou via mudança de lei, ou simplesmente manifestações, essas que sim são legítimas, buscar contribuir com este processo de evolução. Mas que, sem dúvida nenhuma, precisamos cada vez mais voltar para a análise da realidade da nossa situação. Mais do que nunca, em épocas de crise, conhecer aonde o dinheiro está indo embora e que poderia ser sanado, aonde os drenos de recurso de capital estão sendo mal alocados ou com retorno em produtividade aquém do investimento. Estes diagnósticos, estas realidades de situação precisam ser por nós conhecidas. Então, uma vez mais, a gestão financeira é fundamental neste momento. Conhecer entradas e saídas, conhecer o custo e, principalmente, a evolução que nós estamos tendo no nosso patrimônio quanto produtores de leite. Por quê? É justamente em épocas onde nós não estamos contentes com a remuneração que pesa o fato de olharmos para tanto dinheiro que temos investido no leite, empregados para a produção de leite, e que muitas vezes tem uma remuneração aquém do que o mercado pagaria em outras operações, e às vezes aquém de outras atividades de produção agropecuária. Mas eu só sei disso se os números estiverem na minha frente. Eu só sei disso se eles estiverem na minha frente e com condição de ser interpretados. Portanto, buscar um aprofundamento em gestão financeira é fundamental para que eu enxergue a minha realidade e consiga medir o quanto eu estou dependente desta luz no fim do túnel, o quanto eu estou dependente imediatamente da melhoria imediata de preço de leite para continuar progredindo. E no momento inverso do ano, é importante que se diga isso, ou numa época diferente desta de agora, quando os valores estão justamente sendo praticados, aonde nós estamos tendo um retorno financeiro importante, é nesse momento que conhecer os números também faz parte da nossa rotina. Também é útil e talvez até mais útil na época boa do que na época ruim. Porque é neste momento que eu me defronto com uma conta bancária que me anima, porque está sobrando momentaneamente bem, e que eu me sinto aguçado, me sinto estimulado a olhar para dentro da minha realidade produtiva e enxergar qual é o próximo investimento que eu devo fazer. E a gente vive na questão investimentos, em coisas a fazer, em melhorias a serem aplicadas, a tradicional bola de neve. Nós não enxergamos propriedade alguma, onde quer que seja, que possa sentar-se na poltrona no fim do dia e dizer: tudo que eu gostaria de ter eu tenho, não há nada a mais a ser feito no dia de amanhã. O leite, tecnologicamente falando, ele nos imprime esta realidade de constante necessidade de crescimento. Ou é uma nova ordenhadeira, uma nova sala de ordenha, uma nova desensiladeira, ou é um aumento de barracão, ou é um aumento de rebanho, é um aumento de área de produção de alimento. E assim nós poderíamos elencar toda uma sorte de possibilidades e que são realidades que precisam ser incrementadas sem um fim definido. Logo, em momentos onde está sobrando dinheiro, é que nós precisamos ser muito assertivos
em escolher quais são as nossas prioridades. Aquelas que realmente estão limitando minha produtividade ou que, melhor que isso, aquelas que poderiam ampliá-la com mais gado, com mais rebanho, com mais espaço, que aí sim significa imediatamente um incremento de patrimônio líquido na nossa atividade. E é neste momento, perceba, meus amigos, que às vezes a gente toma decisões erradas, a gente mete os pés pelas mãos no bom sentido, e que aquele dinheiro que poderia ser melhor empregado acaba sendo colocado naquilo que não era a minha principal necessidade. E nem falando somente na atividade leiteira, em outras oportunidades de negócio que com esse capital eu poderia ter feito, mas que acabei alocando de forma errada no leite ou colocando algum compromisso fora do leite, mas que vai precisar sair do úbere das minhas vacas. E é justamente nesse momento, senhoras e senhores, que nós criamos um problema. É na época boa onde houve a sobra que eu não fui perito suficiente, eu não fui técnico suficiente para alocá-la no lugar devido, que num momento onde o preço do leite está baixo, esta conta significa um peso muito grande. Porque quando nós olhamos a remuneração do momento, para muitas atividades leiteiras, propriedades essas que estão bem organizadas do ponto de vista de custo, nós encontramos ainda números positivos, ou às vezes, fazendo custo completo, um número de 0 a 0, no limiar do custo. Mas quando nós tiramos o recorte simplesmente do momento, eu não estou falando simplesmente de entradas e saídas de novembro de 2025, eu estou falando muitas vezes de passivos financeiros. Passivos financeiros, às vezes, comprometedores ao longo de diversos meses pregressos, diversos anos pregressos, e que num momento onde nós temos preço baixo e dívida, a coisa ganha uma proporção de preocupação e risco muito maior. Portanto, meus amigos, precisamos conhecer o nosso custo, fazer boa gestão, sobretudo dos nossos investimentos, para que, independentemente do mercado, eles possam me trazer bom resultado e que, quando o mercado, infelizmente, for amargo, for inferior ao que nós gostaríamos, que é, infelizmente, o momento presente, a gente possa sofrer menos. E, sem dúvida nenhuma, um peso de passivos, de compromissos financeiros de longo prazo, de médio prazo, num momento de preços baixos, deixa nossos dias mais amargos e as nossas noites, infelizmente, com menos horas de sono do que nós gostaríamos. Mas não percamos a linha do que a gente tem feito. É nítido, por tendências de mercado e zootécnicas também, que nós vamos ter, a partir de fevereiro, uma probabilidade muito grande de retomada de preços, porque é o mês de menor oferta de leite, é o trimestre de menor oferta de leite. A sobra de leite que nós estamos vivenciando, ela é fato, sem dúvida nenhuma, de ter pressionado os preços a cair. Mas isso se inverte a partir de janeiro para fevereiro. Retomada das férias escolares é também um ponto que estimula consumo. E se nós formos considerar 2026 é um ano eleitoral. Sempre política eu evito falar nesse microfone porque é assunto polêmico, é assunto espinhoso. Mas anos, sobretudo, de eleições nacionais, nós temos um grande incremento de investimentos de toda a ordem. E esses investimentos demandam serviço e fazem giro econômico, dentro da teoria econômica keynesiana do Estado investidor. Então, se espera que 2026 tenha uma injeção de dinheiro grande em diversas áreas do Brasil que vão imediatamente puxar consumo. E talvez o consumo seja um dos grandes problemas que a gente esteja enfrentando nesse momento, motivando sim a baixa deste produto tão nobre que é o leite. Nós não sabemos, como já disse diversas vezes aqui, qual é o consumo no momento que o país tem apresentado. E a possibilidade, sim, de nós estarmos encontrando um binômio triste nesse momento. Dessas duas forças matemáticas, uma, do ano, sim, sabidamente estar produzindo mais do que 2024, isso é um ponto,
e que o consumo possa estar abaixo do que do ano passado é outro ponto. E são duas tendências que binominalmente agora mostram para nós um resultado que a gente não precisa de fórmula matemática para saber. 7 meses consecutivos de queda de preço. O que não podemos perder de vista? Que as nossas vacas precisam estar bem em fevereiro, precisam estar bem em março, bem nutridas, elas precisam estar sanitariamente em condições, elas precisam estar com boa reprodução, não podemos estar com um DEL estourado. Isso requer saúde, isso requer incrementos nutricionais e, sobretudo, de ambiência. Vamos enfrentar bem o nosso estresse térmico, por mais que agora novos investimentos sejam pesados, quando a matemática não está aquela que nós gostaríamos. O que eu não posso encontrar chegando o mês de fevereiro é um rebanho bagunçado de dieta, um rebanho doente que foi a pique a célula somática, um rebanho onde eu não emprenhei mais as minhas vacas e que daqui a um pouco tem um potencial de entrega de volume de leite muito baixo. Tem se configurado ao longo dos últimos anos que não temos mais uma disparidade verão-inverno no sentido de preço de leite. Nós temos sim primeiro semestre contra segundo semestre, onde o primeiro nós temos preços em ascensão e no segundo semestre preços em queda. O que devo fazer para minhas vacas para encontrarem o mês de fevereiro plenamente produtivas? Ambiência, sem dúvida nenhuma, é um caminho. O que fazer para melhorar o ambiente, o conforto das minhas vacas? Jamais deixar de nutri-las a contento. O que eu estou fazendo de melhor para as minhas vacas, leite a 3 ou a 2 reais, eu preciso continuar fazendo. E não abandonar de maneira nenhuma as boas práticas de ordenha, as imunizações, todo o zelo com os cascos das nossas vacas para que a gente plenamente possa tê-las em saúde. E também jamais abandonar os processos de inseminação artificial, de IATF, fazendo com que a coisa caminhe cada vez melhor. Aonde existem algumas alternativas, que já falei em outros momentos, mas vale nos repetir. Quando a gente fala de preservar a genética do nosso rebanho, olhemos sempre a genômica de fêmeas, também a inseminação artificial de tempo fixo, usando sêmen sexado em novilhas, para garantir a genética da reposição do meu gado. E se as coisas complicarem nas vacas, por que não usar o beef on dairy, que é, sem dúvida nenhuma, uma saída interessante em momentos onde a arroba do boi está bastante promissora. Diferentemente do preço do leite, a arroba está em patamares interessantes e você poder cruzar gado de corte em vacas leiteiras para poder fazer um dinheiro extra imediato nos nascituros, na prole, enfim, é uma alternativa de rendimento bastante interessante. Mas não façamos isso de maneira nenhuma sem garantir a raça pura e melhoramento genético nos animais que efetivamente serão nossa reposição. E por falar em reposição, para que a gente dê aqui no dia de hoje mais uma orientação importante, vamos observar todas as vacas que já não estão mais em condição de momento lucrativa ou que em pouco tempo deixarão de ser lucrativas no nosso rebanho. Momentos de preço do leite baixo são momentos importantes para escolher quem vai ficar. Antecipar descartes de vaca que sejam problema de reprodução, que sejam problema de cascos, que sejam problemas crônicos de mastite, que no momento não estejam mais em alta produção, a possibilidade de fazer um caixa imediato com elas é uma decisão assertiva em momentos onde o preço do leite não se encontra bom e que a arroba está, conforme eu já disse, um pouco melhor do que, em comparação imediata, o leite está. Então, esta realidade, converse com o teu técnico. Se ele sabe te orientar, ouça a orientação sobre critérios de descarte. Se ele não sabe, busque quem possa, com números e critérios, poder fazer um desenho contigo de quais vacas poderiam ir embora hoje do teu plantel. Primeiro, para aliviar custo de insumo.
Segundo, porque elas, mais hora ou menos hora, precisariam ser descartadas. Espera-se que daqui a pouco entrem novilhas ou imediatamente entrem novilhas em sua primeira cria para substituição imediata, com mais lucro e menos problema. E terceiro ponto, é estratégico em épocas que se aproximam o final do ano, sobretudo neste ano, onde eu já disse, a arroba do boi está boa, a arroba da vaca está boa, poder fazer uma entrada imediata de caixa com venda de animais descarte. É uma medida que faz com que a gente não perca a linha naquelas que são responsivas e dão lucro. As nossas vacas em início de lactação, essas que estão plenamente sadias, reproduzindo bem, produzindo bem e que precisam ser bem tratadas. Não tire nada da boca dessa vaca, não piore o ambiente delas, não faça nenhum protocolo a menos do que você fazia quando o leite estava a R$ 3,50, neste momento onde nós estamos com preço baixo, porque esse preço baixo tem fim e, se Deus quiser, será um fim em não muito tempo para frente. Amigos, agradeço demais a vocês que acompanham Conversa com Leite, curtam, compartilhem, divulguem as nossas redes sociais, abracem as empresas que abraçam o Conversa com Leite. A Fitobiotics, a Gelgás, a Rumo Nutrição Animal, muito obrigado por sempre estarem conosco, estarem nos apoiando nessa grande iniciativa de levar informação e, sobretudo, otimismo para a cadeia leiteira, seja em tempos bons, seja em tempos não tão bons assim, mas dias melhores, meus amigos, sempre virão. Um abraço a todos vocês e até na semana que vem. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.